E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Infelizmente a gente não conseguiu estar ao vivo aí na live, né? Por questão da internet que está sobrecarregada e tudo. E eu acredito que isso está no mundo todo em decorrência dessa quarentena. Mas a gente está aqui e vai dar continuidade nessa série, né? Desse estudo, aprendendo sobre o Apocalipse. E a pergunta que é o fim? Chegou o fim? Será que estamos vivendo o fim do mundo de pijama? Ah, não acredito. Para você que imaginou que o fim do mundo ia ser algo estilo Mad Max, que você vestir umas roupas de couro sujas de poeira, acho que não vai dar não, viu? Tá bem diferente. E nós aprendemos aí nesses dias, né, a respeito de Apocalipse, que a gente não precisa temer o Apocalipse como uma obra hollywoodiana. Apocalipse não é o fim de todas as coisas, mas é a planificação. É onde o reino de Deus se tornará pleno e a gente não precisa temer. É uma carta que traz a revelação de Jesus Cristo a João, que estava preso ali na ilha de Patmos, e revela Cristo, né, no controle de todas as coisas, reinando sobre todas as coisas. Eu acredito que você ainda se lembra, mas estamos no ano de 95, tem mais ou menos aí 70 anos que essa igreja espera, né, a volta de Cristo. E nessa espera tem sofrimento demais, eles estão literalmente sendo comidos por leões, né? A opressão de Roma cresceu muito e tem muitos desanimados, tem muitos com medo, tem muitos prostrados, tem muitos frustrados, né? Com as promessas. Então Cristo vem, aparece a João para encorajar e para dar esperança para a igreja. Então primeiro para eles e agora para a gente. Nós acreditamos que agora essa carta traz uma mensagem de esperança e de encorajamento para a gente também. E a gente aprendeu que Apocalipse é uma carta escrita para a igreja do ontem, a igreja do hoje e para a igreja da manhã. Então, uma carta escrita para a igreja de Cristo em todo tempo, em todo lugar. Então, a gente viu a revelação do reino, a revelação do trono. A gente viu a orientação que Cristo dá às 7 igrejas, né, as famosas 7 igrejas do Apocalipse e tudo, e quais os ensinamentos que isso traz para a gente. E hoje a gente entra num momento muito legal, o qual o Cordeiro abre o livro, né? Não esse livro como nós conhecemos aqui, mas um rolo, né? Um rolo, em algumas traduções aparece o rolo que é aberto, e os 7 selos são abertos, sei lá, deslacrados, não sei a palavra certa, mas é isso. Né? E o que esses selos revelam? Nós aprendemos aqui que esses selos eram uma tradição romana. 7 selos significava que aquele documento era inalterável, era algo que não ia sofrer uma adulteração. Era legítimo e continha em si autoridade nele. Exato. Então, a gente aprende a partir do capítulo 6 que há uma pessoa que tem poder e autoridade para ter o livro da história na sua mão. E esse alguém é Jesus. A gente vê um João que chora por não ter ninguém que, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum que fosse digno de abrir esse livro, de romper os selos, né? A palavra boa é romper, né? Romper os selos e tudo, mas a gente aprende em Apocalipse que Jesus é o soberano, que ele está no controle de toda a história. Então, Jesus tem o poder e tem o livro da história na sua mão. A história não está jogada ao acaso, a história não está jogada aí sem rumo, não está como um barco, né, indo em qualquer direção, mas ela tem uma direção, ela tem, né, um Senhor, tem alguém que está no controle, governando todas as coisas, um soberano sobre tudo e sobre todos. E o legal é que, como nós falamos, Apocalipse abrange toda a história. É uma carta escrita para a igreja daquela época, mas é uma carta escrita para nós hoje e para a igreja do amanhã. E algo que muitas vezes deixa a galera meio ansiosa, meio preocupada, é saber quando vai acontecer, quais são os sinais reais. E muita gente ao longo da história já tentou até prever que dia que seria a vinda. E algo que chama muita atenção de muitas pessoas são a abertura desses selos, né, que revelam os 4 cavaleiros do Apocalipse. E você já deve ter te botado um terror. Talvez você já ouviu aquela pregação que te botou maior medo, você ficou preocupado e tudo, né? Se eles já tinham chegado, se iam chegar e tudo. Então, enfim, a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre esses 4 cavaleiros. E o texto diz que Jesus abre o primeiro selo
E no versículo 2, vi então, e eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, né? Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. É interessante porque os 4 cavaleiros têm uma ligação muito direta com as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 24. Por isso que você tem que ler, né, esses textos contextualizadamente. E esse cavaleiro branco, algumas traduções, né, vão dizer, alguns pensadores, alguns teólogos vão dizer que é o anticristo, que é um sistema bélico, que é uma situação o qual, né, muitos vão dizer que é um período de paz, alguém que engana, né, alguém que tem uma aparência de ser um Messias e que vem e engana todos. Porém, essa base não dá muito para sustentar, né? E eu vou colocar o meu viés. Tem gente que acredita de um jeito e a gente acredita que esse cavaleiro, né, que é o cavaleiro do cavalo branco, é Cristo, que vem com o poder, que vem com a autoridade, que vem com o arco, ou seja, o poder de transformar e eliminar os inimigos da igreja, né? O que tem autoridade. A coroa revela a autoridade, diz que ele saiu vencendo para vencer. Né? Para a gente ser bem breve aqui nas explicações, né? Isso vai revelar que Cristo veio, que Cristo trouxe o Evangelho. Isso já é a vitória. A nossa vitória já é o Evangelho. Né? E tudo. O próprio capítulo 19 de Apocalipse vai dizer a respeito do cavalo branco e de seu cavaleiro, né? E o próprio capítulo 19 vai dizer, viu o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro. Né? O cavaleiro é chamado fiel e verdadeiro, é quem julga e guerreia em pura justiça, seus olhos uma chama de fogo e sobre sua cabeça estão muitas coroas. Então, com base no próprio capítulo 19, esse cavalo branco, né? Esse cavaleiro que recebe essas coroas, é o próprio Cristo que o quê? Que vai na frente liderando essa cavalgada, né? Determinado a conquistar e a ganhar as nações para si, antes que os outros cavalos possam sair assolando, né? Então, esse cavalo branco é Cristo que vai à frente para quê? Para redimir os seus. É Cristo que vai na frente para quê? Para salvar o maior número de pessoas possíveis antes que a assolação, antes que os outros cavalos possam, então, disparar em cavalgada pelo sofrimento. Outra evidência é que ele não traz nenhum juízo. Não se vê um juízo a respeito desse cavaleiro e ele é vencedor, ele sai vencendo. Então, assim, a vitória de Cristo em todos os âmbitos. Então, assim, com base nisso, com base na nossa visão teológica, a gente prefere seguir essa linha de que o cavaleiro branco é o próprio Cristo e a vitória dele, que ele sai vencendo para vencer, é a pregação do Evangelho. O segundo selo, então, é aberto no versículo 3, e então João vê um cavalo vermelho e seu cavaleiro, que foi lhe dado a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Com base nesse contexto teológico que nós trazemos aqui nessa noite, o cavaleiro vermelho, ele é o cavaleiro de guerra, ele é o cavaleiro de morte, de perseguição, de ataque, de sangue e tudo. E o que nós cremos aqui é que esse cavaleiro se refere ao cavaleiro da perseguição à igreja de Cristo. Ao longo da história, a igreja, o crescimento da igreja foi regado com o sangue dos mártires. Então aquela igreja lá que João estava vivendo junto dela era uma igreja perseguida, era uma igreja que estava sendo morta, devorada por leões. Mas isso não aconteceu só ali, aconteceu ao longo da história do Império Romano, aconteceu num período pré-reforma, aconteceu na reforma e aconteceu pós-reforma. E há dados que dizem que nunca se morreu tantos cristãos quanto no século XX. Né? E ainda hoje morrem muitos cristãos, né, pela sua fé. Né? Então permanecem ali essa situação. E esse cavaleiro representa, né, essa perseguição, esse ataque. E o texto diz que ele sai com uma grande espada, né? Essa grande espada é uma espada de guerra mesmo, para matar mesmo, para arrancar a cabeça, para decapitar.
né, a tradução vai dizer que essa espada é uma espada de guerra de um soldado romano. Então, é uma espada de guerra. Dando sequência a isso, depois da visão... Pode falar. A gente pode pensar, né, quem hoje no nosso meio tem esse poder, né, de decretar estados e atividades de derramamento de sangue, né? Esse cavalo branco, né? João está mostrando quem é que tem o poder nas mãos, né? De deflagrar guerra, né? De deflagrar muito derramamento de sangue, né? E aí a gente vai pensar a respeito da própria Roma, né? Então, o João, muito possivelmente, está falando que o Estado, os impérios, os governos que têm esse poder bélico nas mãos, têm esse poder, né, de decretar derramamento de sangue. Então, esse cavalo vermelho, ele vai representar o que eles estão vendo lá na época deles, que é o quê? A gente sendo morta por leões nas arenas, né? São os cristãos sendo decapitados, né? A gente presenciando a morte dos seus entes queridos e o derramamento de sangue de muitos cristãos, não só ali no primeiro século, mas ao longo de toda a história. Exato. Então, dessa forma, né, dando continuidade, João vê a abertura do terceiro selo e diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi como a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro negro representa fome, miséria, e algo que eu quero trazer aqui é injustiça social. O ser humano, quando ele é dominado pela sua vontade, pelo seu ego, ele não pensa no próximo. E por isso que as grandes mazelas do mundo se dão porque muitos têm mais pão do que outros. Jesus ensina a gente a orar o pão nosso, não é o pão meu, é o pão nosso. Então, assim, todos nós temos que ter o alimento, é necessário justiça social. Porém, a gente vê que não é assim. A gente vê que existem hoje pessoas morrendo de fome. A gente vê que pessoas morrem em meio à guerra, crianças desnutridas. A gente está muito preocupado aí com o coronavírus, não é para menos, mas existe uma multidão de pessoas que morrem de fome, que morrem em decorrência da falta de nutrição. Então, assim, qual que é o nosso papel enquanto cristãos em relação a isso, E esse cavaleiro negro representa isso, porque ele traz consigo, uma balança e a medida de trigo por 1 dia de trabalho, Alguém que se sacrifica para ter o mínimo. Isso é uma escravidão. A pessoa dá o máximo para receber o mínimo, E aqui a cevada também representa algo bem ralé mesmo, algo que os animais comiam. Então a pessoa trabalhava muito para ter o mínimo, o que o Rafael disse, é 1 denário, é 1 dia de trabalho, quer dizer que a pessoa trabalha basicamente só para se alimentar e não se alimentar do bom, do melhor, se alimentar do básico, daquilo que vai encher a barriga e muitas vezes não vai satisfazer, a vontade. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, para inflação, para injustiça, a gente vê que por muitas vezes, nós trabalhadores, o salário é só mesmo para alimentação, para pagar o básico, É importante a gente frisar que fala que não danifiqueis o azeite e o vinho. Biblicamente, o azeite ele tem conotação de prosperidade, ele tem conotação, daquilo que traz saúde, daquilo que traz muita riqueza, muita prosperidade, e o vinho é alegria, quer dizer que nesses dias em que esse cavaleiro negro será solto, as pessoas vão trabalhar muito só para comer o básico, sem prosperidade e sem alegria. É inevitável a gente olhar ao longo da história e a gente vê que isso já está instalado. O cavaleiro negro está solto tem muitos anos,
né? Quanto tempo tem que um trabalhador que recebe o salário mínimo, ele dá conta só do básico, ou aliás, nem do básico. Então, o cavaleiro negro, a injustiça, a opressão, a escassez, o sofrimento, ele tá solta já, né, no meio da nossa sociedade, já tem muito tempo, já tem muitos anos. E isso revela algumas questões importantes, né? É o Apocalipse, aquilo que a gente falou no início. É uma carta ontem, hoje e será para frente, né? E o quarto selo traz o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro que nós conhecemos como cavaleiro do cavalo amarelo, né? E diz assim: e olhei e eis que vi, versículo 8, um cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras do campo. Pessoal, a tradução da minha Bíblia, a mensagem, fala assim: vi um cavalo sem cor, muito pálido. John Stott vai dizer que muitas vezes a tradução do cavalo amarelo seria cor de cadáver. Exatamente, é isso aqui que eu ia pontuar. Que é um cavalo, na nossa tradução aparece um cavalo amarelo. Muita gente conhece como cavalo amarelo do Apocalipse. Mas a tradução ideal seria essa cor de defunto, cor de cadáver, cor de sem vida, né? Então era um cavaleiro morto chamado Morte. Então ele tem aparência de morte e tudo. E nesse sentido aqui, ele revela que foi dada autoridade sobre quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade, e algumas traduções até pragas, doenças ou coisas do tipo, né? Vale lembrar, pessoal, que os números de Apocalipse, eles não são literais. A gente não pode se prender muito à literalidade desses números, não. Não são estatísticas, não são estatísticas, não é tudo número certinho, não. Porém, são carregados de significado. Então todos eles têm um grande significado. Então essa quarta parte aqui tem gente que gosta de entender literalmente, mas também a gente não precisa abraçar dessa forma também não, mas tem um grande significado. O significado talvez é maior que a literalidade dele. Então esse cavaleiro representa a morte, representa realmente as tragédias do mundo, né? E muitas delas vêm cavalgando ao longo da história da humanidade. A gente está muito atemorizado com medo do coronavírus, mas muitos preocupados se é o fim, se é o apocalipse e tudo. Mas quem viveu a gripe espanhola, quem viveu a peste negra, quem viveu as outras doenças, ebola, que é até mais próximo da gente, a SARS, e tantas outras doenças que estiveram próximas a nós, tudo isso foi motivo de pavor, foi motivo de medo, sabe? E tudo isso vem como um sinal de morte. E quando se dará essa plenitude dos acontecimentos, a gente não sabe. Então, dessa forma, esse cavaleiro ele também tem uma grande espada. A espada é a mesma do outro cavaleiro aqui, do cavaleiro vermelho, que é uma espada de morte, é uma espada para matar mesmo, para lutar e matar mesmo, uma espada usada para as grandes atrocidades, para alcançar o coração do inimigo e matá-lo, para decapitar a cabeça. Então é uma espada de guerra, E diante de tudo isso, de todo esse flagelo que acomete a terra, a gente chega aqui ao quinto selo. O quinto selo, pessoal, ele vai trazer o clamor de um povo. E o texto diz que aqueles que estavam debaixo do trono, a voz daqueles que clamavam, eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Pessoal, isso aqui é algo que toca o coração da gente, Porque o quinto selo foi rompido, E ali João ouviu a voz daqueles que haviam sido martirizados, daqueles que haviam sido mortos, que estão no céu. Vale lembrar que o texto diz que estão no céu, estavam ali no trono, resguardados pelo trono de Cristo, sabe? Mas eles clamavam,
né? E talvez parte da nossa ansiedade, parte da nossa preocupação por saber o que vai acontecer. Porque Jesus na cruz pergunta por que esse homem abandonou, mas aqueles questionam Jesus e falam assim, até quando? Até quando a gente não vai ver justiça e tudo? É o controle de ansiedade, né, do ser humano, que quer que passe rápido aquele estado não satisfatório, né? Verdade. E outra coisa, aqui a gente aprende algo interessante. Deus não vai livrar a gente das tribulações, mas vai livrar a gente na tribulação, né? Esses mártires, Deus não livrou eles da morte, mas empoderou esses homens e mulheres para que eles permanecessem firmes e vencessem a morte. E vencessem. O cristão vence até quando morre. Tá? Então muitos desses homens venceram diante das piores atrocidades. E é isso que a palavra nos garante. Muitas vezes a gente fica com medo de uma dor de dente, de uma coisa simples, de uma luta que passa. Mas a gente se esquece que o cristão vence até quando se depara com a morte. Então eles clamaram e veio uma palavra de conforto. Tem sempre uma palavra de conforto que disse não. Fiquem, esperem, recebam essa vestidura branca, né? Porque ainda vai chegar o tempo daqueles que ainda, né? Vai se completar o número daqueles que ainda vão passar pela morte, igualmente vocês foram. E aqui, meus irmãos, eu vejo todo o cuidado, é a graça do Senhor, porque o nosso destino é o céu, né? E tudo. Então, isso mostra que todo cristão é mais que vencedor em Cristo Jesus, mesmo Verdade. Diante das piores atrocidades. E meus irmãos, vocês vão me dar a liberdade, porque aqui eu já acho épico. Agora, o sexto selo, para mim, eu tô de blusa de frio, mas eu tô arrepiando. É épico, porque esse povo clama, mas o sexto selo é o juízo, é o poder, é Jesus, né, quebrando tudo, e eu acho fantástico isso aqui. O bicho vai pegar, a casa caiu. Literalmente isso, a casa caiu, agora o bicho vai pegar. Se antigamente tinha alguma graça ainda tinha alguma redenção, agora é o juízo. Agora Deus escuta o clamor do seu povo e ele vem com poder, e o sexto selo é rompido. E diz o texto que então, olha que veio, sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, né, como saco de crina, a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, né, e o céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode o suster? Aquela cena épica do juízo, do poder, cara, eu acho isso fantástico, porque o sexto selo declara o início das dores, o início do juízo, de todos aqueles que praticaram a iniquidade, de todos aqueles que viveram no caminho do mal, de todos aqueles que praticaram a injustiça social, de todos aqueles que foram as espadas e os instrumentos dos cavaleiros do Apocalipse para fazer o mal e trazer a tragédia na terra. E a gente não deve interpretar só de maneira literal, né? Esperando, né, o terremoto, esperando, né, a lua enegrecer, né? Não, mas a gente deve ler também, interpretar de uma maneira de figurativa, que é o que João usa para escrever, né, o Apocalipse. Então é como se nosso sistema terreno, ele sofresse uma convulsão social e política. E isso também a gente vive um certo tempo, né? Opressão, justiça social, hospitais superlotados, né? Sistemas vitimários, né? O Rafael gosta muito, né, dos sistemas vitimários, mas esse modo de governo e de política que faz vítimas e ainda coloca culpa nelas. Eu acredito mesmo que isso aqui a gente não pode ler de forma tão literal, mas eu acredito que essa convulsão vai ser tão grande, que vai afetar toda a vivência
né? De tal forma que a gente não consegue nem explicar que toda a natureza, e não só a Terra, mas o universo, vai revelar o poder de Deus. Legal? Tá todo mundo entendendo aí? Então eu acredito nesse poder e tudo que vai acontecer. Então, o sexto selo é quando bate o limite de Deus, né? O sexto selo é quando Deus fala basta, agora já chegou no limite, né? De opressão, de dor, de sofrimento, de injustiça, já chegou no limite do pecado, já chegou no limite do aceitável. Então o sexto selo é Deus falando, pronto, já chegaram, a taça da ira se encheu, então agora é hora do quê? Do juízo. E aí a gente passaria então para o sétimo e último selo, mas ele não é aberto ainda. Ele não é aberto agora, é só no capítulo 8 que João vai ver a abertura, né, do sétimo e último selo. E aí ele vai passar para o capítulo 7, né, e ele vai falar do povo de Deus reunido. E aí ele vai começar, né, o capítulo 7 dizendo o quê? Que imediatamente vi 4 anjos de pé dos 4 cantos da terra, quer dizer, norte, sul, leste, oeste, de todos os lados, né, de todos os lugares, segurando firmemente os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse da terra ou do mar, nem mesmo balançasse uma árvore. Vi outro anjo levantando-se, onde nasce o sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele trovejou para os 4 anjos designados para a tarefa de ferir a terra e o mar. Não firam a terra, não firam o mar, não firam nenhuma árvore até que eu tenha selado na testa os servos do nosso Deus. E aí aqui João vai falar a respeito, né, dos polêmicos 144 mil testemunhas, servos, selados, redimidos, né? O númerozinho polêmico, né, gente? Mas esse número polêmico que a gente tem que lembrar que João está escrevendo com uma linguagem figurada. Por quê? Porque a guarda pretoriana vai pegar a sua carta. E se eles entendessem tudo que está na carta, a carta não chegava no destino, né? Que era para chegar. Então, o que são os polêmicos 144 mil? Muito provavelmente os 144 mil, e logicamente, né? É a totalidade do povo de Deus, é a totalidade da igreja, né? Aqui na terra, o símbolo evidente, né, da totalidade, né? São 12 tribos de Israel. Para Israel, como eu posso falar, um sistema matemático não muito avançado, né? O número 1000 para Israel é muita gente, né? As numerosas estrelas do céu, que é o que Deus fala para Abraão, né? Então, quer dizer, muita gente de cada tribo. Então, 1000 pessoas de 12 tribos, né? 1000 pessoas de 12 apóstolos, 144 mil. Vale lembrar que tem gente que lê esse número de forma literal, né? Existem até algumas reuniões de pessoas que leem esse número de forma literal. O que a gente está falando aqui é que é muito melhor a gente se pegar o significado do que a literalidade dos números. Por quê? Porque João não escreve o Apocalipse de forma literal. O gênero literário dessa carta é figurativo, né? Muitas vezes ali metafórico, quase que às vezes alegórico. Por quê? Porque ele vai pegar elementos da natureza, elementos que as pessoas conhecem, para que quando lessem a carta, somente a igreja, os crentes pudessem decifrá-la, entenderem e receber a palavra de esperança no momento de tamanha perseguição. Então, 144 mil são a totalidade da igreja, né, do Antigo Testamento, que era o quê? Aquilo que o Novo Testamento fala que é a igreja, o Israel do Senhor, né? Os 144 mil, nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito deles para frente, porque eles também estão lá, né, no Apocalipse 14:3, mas
porque, né, as 12 tribos de Israel do Novo Testamento, né, Gálatas 6,16, que vai falar que o povo de Deus é o Israel de Deus, né? Filipenses 3,3 vai falar o povo da circuncisão, né? 1 Pedro 2,9 vai falar geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, em que a aliança de Deus está toda ali cumprida. Então, João vê essa primeira humanidade aqui na terra, os 144 mil selados, toda a totalidade do povo de Deus, e vê uma multidão numerosa, incontável também, não é o que? Lá no céu. O que é a multidão? É a promessa de Deus para Abraão. Né? Você lembra lá que quando Deus chama Abraão, ele fala que as pessoas, as famílias abençoadas pelo testemunho de fé dele seriam tão numerosas quanto as estrelas do céu. E é isso, né, que João está vendo aqui no capítulo 7. Gente de todos os lugares, povos de toda tribo, de toda língua, né, de toda nação. É isso que João ele está vendo aqui, pessoas incontáveis vindas de todas as nações com a finalidade de adorar, de louvar, né, de engrandecer o quê? O Cordeiro. E ele vai falar, né, que esse povo todo vem da grande tribulação. Né? A gente vai estudar um pouquinho a respeito das linhas teológicas que a gente leu o Apocalipse, mas, né, já adiantando um pouquinho, nós não somos tribulacionistas, nós somos amilenistas. Então, o que a gente acredita? Né? A gente acredita que a vida cristã, depois que Jesus é assunto aos céus, já é uma tribulação, né? Ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? Então você pode ver isso em João 16:33, você pode ver isso em Atos 14:22, né? Em Apocalipse 1:9, quer dizer, a gente que venceu a vida, as aflições, as prerrogativas de sofrimento da vida, depois que o pecado entrou lá em Adão, a gente vive em tribulação. Então, quer dizer, esse povo todo que suportou, né, a vida com fé, com fidelidade, com esperança e com amor, eles estão agora. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai entrar nessas discussões aí, chata pra caramba, mas vai chegar. Vai chegar sim. Né? Eles estão agora diante do trono de Deus. Estão fazendo o quê? Eles estão cantando. Eles estão o quê? Adorando. Os capítulos 6 e 7 de Apocalipse, eles estão conectados por pergunta e resposta, né? A pergunta do capítulo 6 é quem pode resistir nesse mundo regido pelo mal? Que mundo? Nossos dias atuais regidos pelo mal. A história, o chão da história da humanidade, né? Regido pelo mal. E o capítulo 7, João responde, né? A pergunta, ou Cristo responde para João e ele passa para a gente, né? Ele fala, os cristãos podem. O crente firmado no Cristo ressurreto, ele pode vencer, sim, esse mal. Eles não apenas estão em segurança, mas eles também têm uma fé exuberante, eles têm o quê? Uma vida exuberante. E isso é um fenômeno que intriga, né, a humanidade que ainda não reconheceu Jesus. Isso é algo que intriga, né, os estudiosos, isso é algo que intriga as pessoas que ainda não se renderam a Cristo. Mas é algo totalmente bíblico, né? Que o quê? As representações do mal, elas não assustam nem acovardam os cristãos. As representações, né, do mal, eles estão lado a lado e elas andam com o quê? Com uma fé reta, com o quê? Com uma gente que vence os seus desafios com a fé e por muitas vezes lança a mão do louvor, da adoração. Então, quem sabe nesse tempo de quarentena, de coronavírus, né, o louvor seja a nossa maior arma, que possa proteger a gente do desânimo, do cansaço, do enfado, né, da incredulidade, do medo, que naturalmente a gente sente diante do mal. Somos seres humanos, né? A gente sente o medo,
A ansiedade é o excesso do medo, da preocupação com o dia de amanhã. Mas o medo em si é uma emoção que nós temos. E é claro, aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge do nosso conhecimento, ele nos causa medo. Mas diante do mal crescente, o louvor é uma arma poderosa para que a gente possa manter as nossas faculdades mentais em dia, né? E assim como Deus nos dá a paz que ultrapassa todo entendimento quando a gente ora, Ele também pode nos dar a coragem que ultrapassa todo entendimento quando nós o adoramos, cantamos e louvamos. É isso aí, pessoal. Diante disso tudo, Apocalipse é uma palavra de fé, de esperança, de alegria para todos nós. O texto diz que aqueles eles clamaram a Deus pedindo até quando. Muitas vezes somos tomados pela ansiedade, pelas preocupações do que virá, do que há de acontecer. Mas a palavra de Deus diz lá no capítulo 7, no versículo 4, que nós somos selados. Como aqueles selos que deixavam que aquele documento, que aquele livro fosse incorruptível e somente o rei ou o imperador pudesse abrir. Nós somos incorruptíveis, nós somos de Cristo e cumpre-se aquela palavra que os que vierem a ele de modo algum ele lançaria fora. Então entrega a sua preocupação, o seu medo, a sua ansiedade ao Senhor nessa noite. Sabe, creia que se vier o Apocalipse, cara, legal, ele tá cuidando de você e você vai pro lugar certo, você vai pro seu reino, você vai estar com o seu rei, você vai estar na glória com o Senhor, reinando e nas bodas do Cordeiro. Então é essa mensagem que a gente quer deixar para você. E o capítulo 7 termina assim, né? Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda até eles. Nada mais de fome, nada mais de sede ou calor abrasador. O Cordeiro no trono os pastoreará, guiando as fontes de água de vida, e Deus vai enxugar cada lágrima dos olhos dele. É assim que termina o capítulo 7 de Apocalipse, e é isso que a gente acredita. Glória a Deus. Que o nosso Cristo vai fazer, por isso que isso chegue até você agora, aí na sua casa, seja qualquer que seja o ambiente, a aflição, a dor, o sofrimento, a ansiedade que você possa vir a estar passando nesse momento de quarentena. Saiba que o Senhor hoje te protege, te guarda, te cura, e a gente espera que hoje mesmo, ainda hoje, Ele enxugue cada lágrima e coloque louvor nos seus lábios, em nome de Jesus. Amém? Beijo pra vocês. Até a próxima. Amanhã esperamos que a live esteja no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal e tudo direitinho, viu? Beijo pra vocês. Tchau.